Prepare-se para uma viagem aos recantos mais sombrios e misteriosos da Amazônia, onde o silêncio da floresta é quebrado apenas pelos ecos das histórias de terror que passaram de geração em geração. Hoje, vamos explorar as lendas mais assombradas que o povo conta na região amazônica. Histórias que, segundo os antigos, são tão reais quanto o vento que balança as árvores ao cair da noite. Deixe o medo de lado, ajuste o fone de ouvido, apague as luzes e descubra o lado mais sombrio da floresta amazônica. Lenda da Matinta Pereira. Quando a noite cai e o silêncio toma conta dos vilarejos amazônicos, o povo sabe que está na hora de se trancar em casa, evitar ruídos nocivos e, principalmente, manter os ouvidos atentos. É neste cenário de calmaria que surge a Matinta Pereira, uma entidade misteriosa e temida que aparece apenas aos mais desavisados ou aos que a chamam, mesmo sem saber. Seu associado cortante é o prenúncio de sua chegada, e quem já ouviu garantir é um som agudo, melancólico e inconfundível, que se arrasta pela noite com um peso sobrenatural. Conta-se que, para evitar sua fúria, é preciso prometer-lhe uma oferta ou um presente, mas cuidado, quebrar essa promessa pode custar caro. Dizem que a Matinta Pereira é, na verdade, uma velha feiticeira que tem o poder de se transformar em pássaro e sobrevoar as vilas, assombrando os moradores. Sua aparência é assustadora, uma mulher envelhecida, de cabelos desgrenhados, vestes escuras e um olhar profundo que parece enxergar além da alma. Em algumas versões da lenda, ela usa uma bengala e caminha com dificuldade, o que torna sua chegada ainda mais agonizante, pois, mesmo com seus passos lentos, ela sempre alcança quem deseja. Para alguns, a Matinta é uma figura vingativa, buscando retribuir o mal que lhe foi feito na vida. Para outros, ela é uma entidade sobrenatural ligada à própria natureza da floresta, manifestando-se como um espírito de advertência. Ao ouvir o assobio da Matinta, o coração dos moradores acelera, pois todos conhecem a regra, é preciso chamá-la pelo nome e oferecer um presente, geralmente algo simples, como tabaco ou café, coisas que, segundo a tradição, ela aprecia. Mas isso deve ser feito com sinceridade, sem hesitar. Quem não cumpre essa promessa logo sente as consequências, e relatos dizem que os que falharam incidentes com pesadelos, doenças inexplicáveis e azar, como se a própria floresta conspirasse contra eles. Em alguns casos, a Matinta retorna noite após noite, até que o indivíduo cumpra a oferta prometida ou pague o preço final. Há quem diga que, além do assobio, a Matinta Pereira também marca sua presença com uma rajada de vento gélido e um cheiro desagradável que invade as casas. Os animais se agitam, os cachorros latem e o ambiente ganha uma tensão palpável. Muitos que afirmam ter visto a figura da Matinta descrevendo-a como uma sombra disforme, que desliza entre as árvores e telhados. Quando alguém finalmente vê em sua forma humana, com suas vestes negras e olhos ardentes, embora se esqueça dessa visão. O medo de encontrar a Matinta Pereira é tão forte que, em algumas comunidades, as crianças são ensinadas desde cedo a evitar certos comportamentos à noite, como fazer muito barulho ou sair para a floresta sem necessidade. A presença da Matinta é um lembrete constante dos mistérios da Amazônia, e muitas famílias acreditam que, ao respeitar as forças invisíveis que habitam a floresta, estarão protegendo a si mesmos e aos seus entes queridos. Se algum dia você estiver em um vilarejo amazônico, e o assobio da Matinta Pereira atravessar a escuridão, lembre-se deste aviso e não prometa nada que não possa cumprir e, acima de tudo, nunca subestime o poder da floresta e das lendas que nela habitam. Lenda da Cabocla do Igarapé. Nas profundezas da Amazônia, onde os rios serpenteiam entre árvores imponentes e a luz do sol mal consegue atravessar a densa vegetação, há uma lenda que traz calafrios aos ribeirinhos e pescadores. A Cabocla do Igarapé é um espírito que habita os igarapés mais escuros e isolados, surgindo nas águas quando menos se espera. A história conta que, em vida, a cabocla era uma jovem bela e apaixonada, que se entregava de corpo e alma a um amor proibido. Mas seu romance teve um fim trágico, ela foi traída, levada à beira de um igarapé e afogada por sua própria amante, que, depois de usá-la, tentou ocultar o crime. Desde então, a cabocla não encontrou paz. Sua alma, repleta de ódio e amargura, permanece presa nas águas do igarapé, e ela surge para aqueles que ousam se aventurar em seu território. As noites na Amazônia são especialmente perigosas para quem não conhece a lenda, pois dizem que,
quando a lua está alta e o silêncio domina, a cabocla aparece em forma de uma bela mulher de cabelos longos e olhar hipnotizante, chamando os homens para perto com vozes doces e um canto suave. Mas, ao se aproximarem, as vítimas descobrem sua verdadeira face, olhos profundos e vazios, expressão sombria e um semblante vingativo, oferecem arrastá-los para o fundo das águas. Relatos de pescadores dizem que ela aparece sem aviso, brotando das águas como se fizesse parte da correnteza. Aos desavisados, ela promete amor e riqueza, aos que hesitam, ela lança um olhar que parece congelar a alma. Muitos afirmam ter visto a cabocla emergir lentamente, com um sorriso enigmático, apenas para desaparecer e reaparecer mais adiante, como se estivesse brincando com suas presas. O encanto inicial se torna terror quando as águas frias do igarapé parecem ganhar vida, puxando-os para baixo com uma força invisível. Esses encontros, muitas vezes fatais, são considerados um castigo para aqueles que se deixam levar pela tentativa ou que ousam desrespeitar as forças da natureza. Além de atrair os homens, a cabocla também é conhecida por lançar uma maldição nas famílias das vítimas. Há registros de mulheres que perderam seus maridos para o igarapé, sem jamais encontrarem os corpos, apenas para serem assombradas pela presença da cabocla em sonhos, onde ela aparece banhada de água e com um olhar de vingança. Os filhos dessas famílias costumam ouvir alertas para nunca desafiar a cabocla, jamais nadar sozinhos ao anoitecer e, principalmente, nunca responder a vozes ou cantos misteriosos que surgem do nada. A cabocla do igarapé tornou-se uma presença constante na cultura popular da região. Nas noites mais escuras, quem precisa atravessar os igarapés leva amuletos e preces para se proteger de sua presença. Dizem que, em alguns casos, basta ouvir seu canto para que o espírito comece a rondar a casa, e que o único jeito de afastar é com orações e uma vela acesa na beira do rio, como uma espécie de oferenda para rir sua ira. Moradores locais acreditam que a cabocla sente inveja das famílias que ela observa, pois vê nelas o reflexo de uma felicidade que nunca teve. Se você estiver um dia perto de um igarapé e ouvir um sussurro suave, mesmo que esteja sozinho, tenha cuidado, talvez seja a cabocla do igarapé, que surge das profundezas em busca de companhia para sua solidão eterna. Lenda do Mapinguari. Em meio à imensidão verde e misteriosa da Amazônia, há uma criatura que assombra os sonhos e a realidade dos habitantes locais, o Mapinguari. Essa figura emprestada é descrita como um guardião selvagem e implacável da floresta, temido tanto por caçadores experientes quanto por moradores mais cautelosos. Relatos descrevem o Mapinguari como uma criatura colossal, com uma pele espessa e escura, semelhante a um dos répteis, e um cheiro fétido que anuncia sua presença muito antes de ser avistado. Mas o que realmente aterroriza aqueles que cruzam seu caminho é a boca vertical que corta o peito de cima a baixo, como se fosse uma fenda faminta, capaz de devorar qualquer ser vivo que ouse desafiar seu território. A lenda do Mapinguari está ligada à crença de que ele é um espírito protetor da Amazônia, destinado a punir aqueles que ameaçam a harmonia da floresta. Dizem que ele aparece nas áreas mais remotas e inacessíveis, como se guardasse os segredos mais antigos da mata. Alguns acreditam que o Mapinguari é uma criatura antiga que conseguiu escapar da extinção, enquanto outros dizem que ele é, na verdade, um xamã que se transformou em monstruoso para vigiar o ecossistema contra invasores. Assim, caçadores e exploradores que entram na floresta com mais interesse costumam ouvir histórias de colegas que nunca mais retornaram, deixando apenas trilhas destruídas e rastros de pavimento entre as árvores. Moradores mais antigos relatam que, ao se aproximar do Mapinguari, o ambiente ao redor muda de maneira inquietante. O vento parece parar, os animais se silenciam, e o ar se torna pesado, carregado de um odor nauseante que lembra carne em memória. Esse cheiro é descrito como insuportável, e quem o sente sabe que o Mapinguari está próximo, observando com olhos ferozes. Em uma ocasião registrada por populações locais, um grupo de caçadores tentou capturar o Mapinguari, mas se deparou com pegadas enormes, e logo após, gritos assustadores que ecoavam pela floresta. Só um deles voltou ao vilarejo, pálido e em choque, dizendo que o monstro o tinha encarado e que jamais ousaria pisar novamente na floresta. Além de sua força colossal e pele impenetrável, o Mapinguari possui habilidades que desafiam a lógica. Alguns narram que ele é capaz de histórias se esconder entre as árvores, desaparecendo e surgindo de repente, como se fosse parte do próprio ambiente.
Ele também é conhecido por soltar um grito agudo e assustador, que causa vertigem e confusão em suas vítimas. Em uma de suas mãos, carrega enormes garras afiadas que segundo cortam como facas, e dizem, ele utiliza essas garras para marcar árvores e delimitar seu território. Para quem não respeita esses limites, o preço é fatal. Para os povos indígenas, o Mapinguari é uma força ancestral, que deve ser respeitada e jamais provocada. Entre os ribeirinhos, há uma crença de que ele só aparece para aqueles que têm o coração repleto de ganância, buscando enriquecer os custos da floresta. Em algumas culturas locais, as crianças são instruídas a não falar alto nem atirar pedras na mata, pois isso poderia atrair a ira do Mapinguari. A criatura representa não apenas uma ameaça física, mas também um símbolo de equilíbrio e respeito à natureza, como se fosse um aviso de que a Amazônia guarda poderes que o homem jamais poderá dominar. Se algum dia você decidir se aventurar nas áreas mais densas da floresta, lembre-se, o Mapinguari pode estar observando, silencioso, camuflado entre sombras, esperando para defender seu território de qualquer intruso. E, para os que ignorarem esse aviso, resta apenas o destino certo daqueles que ousaram enfrentar o guardião da floresta. Lenda do Boto Cor-de-Rosa. Nas águas tranquilas dos rios da Amazônia, onde a natureza reina de forma imponente, existe uma história misteriosa e perturbadora sobre o boto cor-de-rosa. À primeira vista, ele parece ser apenas um animal encantador, com sua coloração rosada e movimentos graciosos. Mas, segundo as antigas lendas amazônicas, o boto não é apenas um peixe qualquer, ele é um ser enigmático, que à noite assume uma forma humana para atrair e seduzir os desprevenidos. Conta-se que, ao cair da noite, o boto emerge das águas e se transforma em um homem atraente, de pele morena e olhos penetrantes, que usa um chapéu para disfarçar a protuberância que se esconde em sua cabeça e um resquício de seu estado original. Esse homem misterioso e sedutor aparece nas festas e celebrações ribeirinhas, aproximando-se principalmente de mulheres jovens, a quem seduz com seu charme hipnótico. Seu modo de agir é sutil e envolvente, ele dança com elas, sussurra palavras doces e faz-se perder em sua presença. Mas, na manhã seguinte, ele desaparece sem deixar rastros, retornando às profundezas do rio. O resultado desse encontro é uma marca invisível que ele deixa nas vítimas, e muitas dessas mulheres, após cruzarem o caminho do boto, acabam por se tornarem reclusas, assombradas por sonhos e lembranças perturbadoras, como se ainda fossem perseguidas por ele em pensamentos. Para muitos, o boto é mais do que uma simples lenda, ele é visto como um espírito traiçoeiro que pune quem se entrega ao seu encanto. A lenda também explica os desaparecimentos misteriosos de mulheres e o surgimento de gravidezes inexplicáveis nas vilas ribeirinhas. As mulheres que carregam o filho do boto são frequentemente evitadas, e em alguns casos, até ostracizadas pela comunidade, pois há uma crença de que esses filhos trazem consigo uma aura de mistério e, às vezes, mais sorte. Algumas das vítimas relatam que, mesmo depois de anos, ainda sentem o chamado do boto em suas mentes, como se ele as chamasse para retornar ao rio, onde ele pacientemente espera. Em algumas variações da lenda, o boto não apenas seduz as mulheres, mas as leva para o fundo do rio, onde elas permanecem ao lado dele para sempre, vivendo em um mundo submerso e sombrio. Dizem que, debaixo d'água, ele possui um reino secreto, habitado por almas perdidas que jamais escaparão. A própria floresta e o rio parecem respeitar a presença desse ser enigmático, como se ele fizesse parte de um equilíbrio delicado entre o natural e o sobrenatural, onde o encantamento e o medo caminham lado a lado. Para se proteger do boto, os moradores da Amazônia seguem alguns rituais específicos, as mulheres evitam banhar-se no rio ao anoitecer, enquanto outras carregam amuletos ou pedem proteção aos espíritos da floresta. Em algumas vilas, o som de uma flauta tocando ao longo da noite é interpretado como o chamado do boto, alertando para que todos fiquem em casa e evitem qualquer aproximação com o rio. As crianças são ensinadas desde cedo sobre os perigos de responder a vozes desconhecidas ou de confiar em estranhos, especialmente aqueles que aparecem sem explicação em eventos festivos. Ao longo dos anos, o boto cor-de-rosa passou de uma lenda popular a um símbolo de mistério e beleza perigosa na cultura amazônica. Ele representa as forças indomáveis da natureza, lembrando a todos que há muito na Amazônia que é melhor deixar intocado.
Assim, se algum dia você estiver perto das margens dos rios amazônicos e ouvir uma melodia distante ou ver um homem charmoso com um chapéu sombrio, lembre-se desta lenda e mantenha-se longe das águas. Pode ser que o boto esteja à espreita, pronto para seduzir e levar consigo quem se render ao seu encanto eterno. Lenda da comadre Florzinha. Em meio às profundezas da Amazônia, onde as árvores centenárias se erguem e a floresta guarda segredos antigos, existe uma lenda de um espírito feminino conhecida como a comadre Florzinha. Diferente de outras entidades que assustam com sua aparência aterrorizante, a comadre Florzinha é descrita como uma figura encantadora, mas não se deixe enganar, por trás de sua imagem sedutora, há uma presença assustadora que persegue e pune aqueles que a desrespeitam. Esta figura é conhecida por aparecer nas noites de lua cheia, especialmente perto de crianças, mulheres grávidas e pessoas desavisadas. Seu nome é Florzinha ou é uma alusão ao aroma delicado que ela traz consigo e um cheiro de flores silvestres que preenche o ar antes de sua amizade. A lenda conta que, em vida, comadre Florzinha foi uma mulher que dedicou sua existência a ajudar mulheres e crianças da floresta, sendo uma parteira e curandeira respeitada. Ela usava ervas, plantas e flores para curar enfermidades e trazer alívio para as dores de parto. Mas seu fim foi trágico, traído e abandonado por aqueles a quem ajudava. Sua morte transformou seu espírito em uma força de vingança. Desde então, ela vaga pela floresta, atraindo os que desrespeitam as forças da natureza ou que se recusam a cumprir promessas feitas em seu nome. Acredita-se que ela tem um vínculo profundo com a terra e as plantas, sendo capaz de controlar a vegetação ao seu redor, tornando-se praticamente invisível em meio à folhagem. Moradores locais relatam que a presença da comadre Florzinha se anuncia com o aroma doce de flores misturado ao som suave de folhas se movendo, mesmo quando não há vento. Muitos acreditam que ela assume a forma de uma mulher de pele pálida e cabelos longos, trajando um vestido de cores suaves, enfeitado com especial de flores. Sua aparência delicada esconde o perigo que representa. Ao se aproximar das pessoas, ela as hipnotiza com seu olhar, e aqueles que a desrespeitam ou tentam confrontá-la acabam desaparecendo misteriosamente. Alguns dizem que ela leva essas pessoas para o coração da floresta, onde ficam aprisionadas para sempre, sem nunca mais serem vistas. A lenda é particularmente assustadora para as mulheres grávidas e mães, pois a comadre Florzinha é conhecida por aparecer em casas onde há crianças pequenas ou recém-nascidas. Ela observa os cuidados que as mães com os filhos, e se percebe negligência ou falta de zelo, surge para dar uma lição. Em algumas versões, ela surge apenas para assustar, deixando um perfume floral no ambiente como lembrança de sua visita, mas em outras, ela leva as crianças para seu jardim secreto ou na floresta, onde completou a protegida até que as mães demonstram verdadeiro amor e compromisso. Para se proteger da comadre Florzinha, os moradores amazônicos seguem alguns rituais e tradições. Uma prática comum é deixar ofertas em sua honra, como pequenos buquês de flores silvestres ou ervas, na entrada das casas ou próximo às árvores, especialmente durante a lua cheia. Também se diz que, ao ouvir o sussurro das folhas ou sentir um cheiro forte de flores durante a noite, é sinal para se instalar e evitar confrontá-la. Em algumas comunidades, as mães que passam por momentos difíceis ou que acabaram de dar à luz são aconselhadas a acender uma vela em homenagem à comadre Florzinha, pedindo proteção para si mesmos e para seus filhos. Essa lenda, passada de geração em geração, carrega uma mensagem clara para os moradores da Amazônia: respeitar a vida e cuidar dos que precisam. Para muitos, a comadre Florzinha representa a própria natureza, retribuindo o cuidado e a proteção que sempre oferece. E, assim, ela continua rondando a floresta, vigilante, como uma presença silenciosa que protege e pune conforme o que vê em cada coração. Se um dia você estiver na floresta e sentir o perfume inesperado de flores silvestres à noite, lembre-se, a comadre Florzinha pode estar por perto, observando cada passo e cada ação, decidindo se você é digno de sua compaixão ou de seu castigo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que adora histórias sobrenaturais. E se você tem algum relato para contar, compartilhe nos comentários, quem sabe ele não se aplique em nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Até o próximo vídeo. Lembre-se, algumas histórias parecem não querer ser esquecidas.